E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos, é claro, sem eles nada aconteceria, para podermos continuar o estudo da obra Nosso Lar. Continuamos no capítulo 46, Sacrifício de Mulher. E no programa passado estávamos comentando sobre o que o André Luiz disse da sua saudade, da família que doía fundo, palavras dele. E para compensar essa saudade, vez por outra era visitado pela sua mãe, apesar dela viver em círculos mais altos. E aí comentamos sobre isso, estamos sempre acompanhados de bons espíritos. Lemos sobre o livro dos espíritos, em que ele nos fala dos anjos guardiões que nós temos, dos espíritos protetores, que estão sempre ao nosso lado, nos aconselhando sempre, permanentemente. Então, tirando daí que nunca estamos sozinhos. Eu estou sozinho. Não está. Não está. Ninguém está sozinho. Não está. Não existe solidão real. Existe solidão íntima. Você pode estar no meio da multidão, cercado, mas se sentir sozinho. Isso é outra coisa. Questão psicológica, tal. Mas sozinho realmente nós não estamos. Comentamos sobre isso. E aí, mais adiante, ele fala que, apesar dela visitar ele vez por outra, mas teve uma vez que ela veio para conversar realmente com ele de uma decisão que ela tinha tomado. E ele curioso para saber que resolução seria essa. Ele esperou a visita para conhecer os planos dela. Isso em setembro de 1940, ela foi às câmaras para falar com ele a sua decisão. E aí a decisão é que ela vai reencarnar. Ela vai retornar ao círculo terrestre, vai voltar à Terra. E ele não concorda. Achamos muito interessante, porque ele não concorda. Ela é o espírito superior, é mãe, Mas é mãe. Ele mãe não concorda. Superior mãe não superior, não concorda com a senhora. A senhora está errada, só tem que ficar. Por que vai fazer lá? Quem que vai voltar o quê? Fazer o quê? Porque ele fala aqui num diálogo, voltar à carne. Por quê? É uma coisa didática para a gente ler. Mas o diálogo pode ter sido assim: o que a senhora vai fazer lá? Fazer o que lá? Tem nada que fazer lá. Comentamos sobre isso, que realmente muitas vezes a gente não concorda com o conselho, muitas vezes não, a grande maioria das vezes nós não concordamos com o conselho dos bons espíritos que nos dão constantemente, nos fazem isso constantemente. E aí, mais adiante ele diz que sem necessidade imediata, e a necessidade que o espírito vê, a gente nem comentou assim, mas veio agora na mente, porque quando o espírito já de uma certa envergadura, de um certo entendimento sobre a vida, de um trabalho, de renúncia como ela teve enquanto encarnada, a vontade que ele tem de fazer coincide com a vontade de Jesus, o que não acontece ainda com a grande maioria de nós. Então, quando ela se decide vir, é porque realmente é para vir. E mais adiante, ela começa a dialogar com ele, porque pela contrariedade dele ela foi explicar. Dizendo que se ele não considera a situação do pai dele, como o pai dele está, ele está cada vez mais mergulhando em abismos mais fundos pela perseguição que ele está sofrendo das duas amantes dele. Sofrendo no sentido aí figurado. Colhendo, na verdade é colhendo o que ele semeou. Isso. E aí paramos aí, paramos quando ela pergunta ao André Luiz se ele teria coragem de revê-lo em tal situação. Esquivando do socorro justo. E é pai. Porque está lá no Evangelho. Honrar pai e mãe é mandamento. Isso. Não é? É honrar. É acima de qualquer coisa. Então, vamos lá. A gente está no parágrafo... Vamos começar a ler o 12. Não.
Tá, mas antes daqui a gente começar o 12, só um detalhe sobre o comportamento da mãe dele. A atitude da mãe dele, a gente pode ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. O capítulo 11, ele fala do amar ao próximo como a si mesmo. E Allan Kardec coloca uma mensagem de Isabel de França, no item 14, a caridade para com os criminosos. Aí ele diz que é muito fácil fazer às vezes a coisa por quem nos trata bem. Mas a grande missão não é bem essa, é outra. Aí ela fala assim, Isabel de França: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Essa mensagem é muito forte para todos nós, porque é exatamente o que ela está fazendo aqui. Às vezes o pai da André Luiz conhece muito menos a Deus do que ela. Não é? E aí, se ela não ajuda, vai ser muito mais cobrada a ela do que a ele certas atitudes. E é o que ela pergunta a André Luiz: você vai ter coragem de ver seu pai de novo nessa situação? Tem coragem? Além do que ele é seu pai, ela podia ter dito aqui, podia ter falado, não escreveu aqui, mas pode muito bem ter dito, além do que é seu pai. Esquivando-se um socorro justo, não interessa. Ele é seu pai, eu sou sua mãe. Então, aí ele respondeu. Aí é o que a gente vai continuar agora, né? Parágrafo 12. Parágrafo 12. Aí ele responde: não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo. Ponto. Ah, tá, tudo bem. Mas aí que vem o legal. Mas a senhora poderá ajudá-lo daqui mesmo. Mesmo daqui. Que é o interesse pessoal. Que está na pergunta, olha só, na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim. É o capítulo que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, que é realmente o que eu não faço ainda, mas eu gosto de ler. Da perfeição moral. Tá assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, tem diversas virtudes, né? Mas qual a mais meritória delas? Resposta: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Tudo bem. Mas mais adiante fala assim: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, o sacrifício do interesse pessoal, que é exatamente o que ela está fazendo aqui. Então, sem pensamento oculto. Ela vai sair do conforto dela, lá da colônia que ela mora, para voltar para o E tem outra coisa, além disso que a Tereza está falando, por uma pessoa que, pelo que a gente leu aqui anteriormente, não era uma boa companhia. Não era lá um bom companhia, não. Ele sustentava a casa. Porque é aquela coisa, né? Do grande problema do machismo que a gente vem carregando dos séculos e séculos. Eu sustento a casa, eu dou comida e dou tudo. Isso a gente faz para bicho. A gente, quando cria porco, por exemplo, lá em casa tinha, a gente dava a melhor comidinha para ele, para depois separar e matar ele e comer a carne. A galinha, tudo. Então, mas isso a gente faz para bicho, não é isso. Então, ele não era lá essa candura dentro de casa, tanto que ele fez o que ele fez com o nome dele, que ele não cobrou, não perdoou a dívida lá. Que me fugiu o nome agora, que o André Luiz reencontra no nosso lar. Fugiu agora o nome, a Tereza vai lembrar. Tereza vai lembrar, eu acho que vai. Então, ele não era lá. Então ela está se sacrificando, além do conforto, assim, gente, conforto de espírito superior não é ficar sentado na poltrona, é o trabalho, mas no ambiente. Então, então já é o sacrifício. E na 895, na 895,
é aquela pergunta que a gente, vez por outra, lê aqui. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da nossa imperfeição? É o interesse pessoal, que é o que o André Luiz está demonstrando. Então, a mãe do André Luiz, ela se encaixa aqui na 893, que é o sacrifício do interesse pessoal, e o André Luiz na 895, o interesse pessoal, porque o interesse pessoal dele é ver a mãe tranquila, numa boa, não vai encarnar nada. Ela pode ajudar daqui e faz prece para ele. Mas ela vai explicar que não é bem assim, não é? Eu não lembrei o nome dele, não. Não é Ribeiro, não, né? Eu acho que é. Hã? Eu acho que é. Ribeiro? Depois a gente vê. O ouvinte sabe que a gente está com o livrinho aqui, a gente vê daqui a pouco. Então é isso. Então, a gente vê. Não, é Silveira. Silveira, isso mesmo. Então, é o Silveira. Então, quando ele não perdoa a dívida do Silveira, ele bota a família toda na rua. Pode tomar uma atitude dessa, você imagina que tipo, né? Então é isso. Moço bom. E aí tem esse comportamento dela, que é exatamente um exemplo para nós. É o sacrifício do interesse pessoal. Porque ajudar, até fazendo um parênteses mais aqui, até na nossa ajuda, na nossa lado das nossas casas religiosas, na casa espírita também, da nossa ajuda aos mais necessitados, aqueles que estão passando por situações provacionais, falta de alimento, remédio, etc. Quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda, não é mais fácil, mais tranquilo, não, fulano aqui, ele tem uma receptividade, ele, não é que ele vai agradecer, não é isso não, é que ele tira o bom proveito daquilo, né? O que a gente ajuda, ele multiplica mais adiante, ele tenta organizar a sua família com todas as dificuldades. Esse não é mais fácil de ajudar do que o outro rebelde, que a gente sabe que joga quase tudo fora, que não liga para quase nada. Esse é um grande exemplo para nós, né? Muito mais fácil ajudar o outro, mas exatamente o que a gente tem que fazer é o que está dizendo aqui, a caridade para com os criminosos no Evangelho. Então, continuando. Parágrafo 13. 13. Não duvido, né? Isso. Não duvido, ela responde a ele. No entanto, ele quer que ela ajude o pai da colônia. Aí ela diz, não duvido, lógico, poderia, né? Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe, que é o que a gente já leu no caso da Alcione, no livro Renúncia. Não se limita a de longe. E em outros casos também. Todas as obras mediúnicas que a gente vê por Francisco Cândido Xavier, nos seus romances, tem os seus heróis e suas heroínas, principalmente. Já que o título do capítulo aqui é Sacrifício de Mulher, a gente pode fazer essa observação. No livro Há 2000 anos, temos a heroína, que é a Lívia. No livro 50 anos depois, temos a heroína, que é a Célia, que o Emmanuel chama de anjo. No livro Renúncia, temos a heroína, que é a Alcione, que é o mesmo espírito até da Célia. No livro Ave Cristo, temos a heroína, que é a outra Lívia, não é a Lívia dos 2000 anos, é outra. E temos no livro Paulo Estevão, temos a Abigail. Então sempre temos as heroínas, mas essas heroínas, quando heroínas que são encarnadas, elas pediram para encarnar, como é o relato que tem no Renúncia, na Alcide, como está aqui o relato da mãe do André Luiz, que provavelmente vai ser uma pessoa que vai dar um grande exemplo aqui na Terra, na encarnação, de renúncia, de sacrifícios, não é? É o que esses espíritos vêm demonstrar para a gente. Ela está revelando para a gente, a mãe do André Luiz está revelando para a gente um padrão que existe no universo. Os superiores jamais desamparam os inferiores. A lei é essa, é a lei de solidariedade que existe em todo o universo. Infelizmente, como somos ainda imperfeitos, não sabemos vivenciar essa lei, mas os superiores já conseguem. Então, esse é um padrão universal. Os espíritos, eles podem encarnar em missão particulares ou coletivas. Então, a mãe do André Luiz, aqui nesse caso, ela está vindo numa missão particular. Ela vai ajudar ao pai e vai ajudar, lógico, como ela mesma vai dizer daqui a pouco, vai ajudar as mulheres, as amantes. E existem aqueles que reencarnam nas missões coletivas. E aí a gente vê
em vários setores da sociedade espíritos que reencarnam, que são evoluídos intelectualmente, moralmente, para nos ajudar. Então a gente teve Gandhi, que foi uma encarnação, uma missão para ajudar coletivamente um país. Martin Luther King, não é, que veio ajudar um grupo grande. Aqui no Brasil, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, a Irmã Dulce no Brasil, Dom Helder Câmara. A gente estava conversando sobre isso. Como esses missionários de Jesus atuam, e atuam também na ciência. Não é? Quantos cientistas se debruçaram, deram a vida nos laboratórios para descobrir remédios, vacinas, sem outro interesse que não fosse ajudar a humanidade. Então, é um padrão do universo. A solidariedade, a ajuda dos superiores aos inferiores. Eles vêm em missões menores, particulares, como a Alcione, né? A tarefa dela tinha também um cunho coletivo, na questão de trazer a harmonia que ela aprendeu lá em Sírios. Ela, nessa parte, ela agiu música, coletivamente, né? Na harmonia de musical. Tá precisando. E mais particular com aquele grupo especial. Não é? A Lívia veio lá para o grupo, no caso, uma missão particular com o senador. E quantos existem que a gente não sabe, que são espíritos altamente evoluídos, mas estão em missão particulares, que se os espíritos não contarem pra gente, a gente não vai saber onde eles estão. Por isso que às vezes a gente indaga, a professora que a Teresa falou, pegando o gancho, o Emmanuel já reencarnou? Provavelmente sim, eu não sei. A Joana de Anjos vai reencarnar? Vai, provavelmente já reencarnou, não sei. Onde é que ele está? Ele vai aparecer, ele vai ser presidente da República. Não é assim, não é assim. Depende da missão dele. Depende da missão. Porque a última encarnação do Emmanuel, por exemplo, aqui na Terra, foi como um padre, ele nasceu em Belém, parece, e veio parar aqui no Rio de Janeiro e pede bom sucesso. Ele morreu novo. Ele desencarnou novo. Então, como a Teresa citou, que tem dos romances, como é que a gente ia ter conhecimento de Alcione? Como é que a gente ia ter conhecimento do Gesiel no Paulo Estevam? Não é? A gente não sabia, se não fosse a obra Paulo Estevam, a gente não saberia que existia um Gesiel, um anjo daquele, um santo daquele, vamos dizer assim. Então, como ele, vários aí tem na Terra. Jesus nunca nos deixou sozinhos. Que a gente tome cuidado quando citar nos dedos da mão direita ou da esquerda, só esses 5, Madre Teresa, Chico, não é isso não. Tem muita gente encarnada que pode não aparecer de acordo com a missão, como a Teresa falou. De acordo com a missão, é isso. Continuando, Marco. Então, continuando. Que eu Parágrafo 13. Eu sei, mas de que nos valeria... Ela está continuando a explicar para ele. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Quer dizer, o que adianta se eu não posso estender? É como os espíritos dizem, Paulo que fala isso, o Emmanuel comenta. Nós somos devedores daqueles que não têm o conhecimento que a gente tem, não têm as atitudes corretas que às vezes a gente tem. Nós somos devedores dele. Se alguém nos agride com palavras ou etc, com física, a gente é devedor dele porque a gente tem que mostrar uma atitude diferente. Esse é o raciocínio correto da vida. Então, o que adianta toda a riqueza se a gente não pode estendê-la aos entes amados? Seja material ou riqueza de conhecimento. Né? Toda a riqueza. Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? É aquela questão, eu dei uma paradinha aqui, até a questão do suicídio. Como é que pode a gente ter raciocinado tanto tempo, aí séculos, dizendo que o suicida não tem salvação, dizendo que o suicida não tem mais um caminho, seguir que é o inferno eterno para ele? Como é que pode isso? Como é que pode uma mãe que teve, por exemplo, uma dezena de filhos, um deles, por desequilíbrio, alguma coisa, todos receberam a mesma atenção, as mesmas oportunidades, seja na dificuldade material ou não, mas um deles se desequilibrou a tal ponto que se suicidou. E essa mãe, pelo seu comportamento diante da vida,
foi para o lugar bom como a mãe do André Luiz, e ela fica lá feliz com o filho suicida, eternamente no inferno. Como é que pode relegar o filhinho à intempérie e a gente morar num palácio, como ela está falando aqui? Então, graças a Deus, o Consolador veio para que a gente entenda que a morte não existe, a continuidade da vida existe sempre. O suicida, ele se atrasa muito mais, é claro. Dos infelizes, talvez seja ele o mais infeliz de todos, mas ele vai ter outra oportunidade. Tem aí o livro Memórias de um Suicida, ditado pelos espíritos através da mediunidade magnífica de Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa grande obra, dita pelo Chico, que ele gostaria de ter psicografado, o livro que ele gostaria de ter psicografado. Tal a grandiosidade dessa obra, que tira o raciocínio do inferno eterno dessa lama e traz ele, e acaba com ele, e transforma ele em raciocínio da vida eterna. Não pode uma mãe ser feliz aonde ela estiver, sabendo que um dos seus filhos se matou e vai viver eternamente no inferno. Não, ela vai buscá-lo, é claro, ela vai tentar. E aí tem o Hospital Correcional Maria de Nazaré, no plano espiritual, criado por Maria, a nossa mãe, a mãe dos mais infelizes, inclusive, criado por ela para acolher esses infelizes e reequilibrá-los para uma nova oportunidade. Então a oportunidade tem sempre, não é? Uhum. Só esse parênteses aí que a gente queria parar por causa do suicídio. Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante, reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Olha o que ela diz, olha, não posso ficar à distância, não posso, meu filho, você ter coragem de ver seu pai assim, como é que pode? É aquilo que a gente leu do Evangelho, caridade para com os criminosos. Agora o detalhe que ela fala aqui, já que poderei contar contigo aqui, o que é isso? Ela sabe que ele está bem, está no trabalho do bem, sabe que ele vai progredir, ela sabe disso, ela conhece o filho. Ela conhece o filho. Conhece, então, contigo eu estou tranquila, né? Agora, vou me reunir a Luísa e para auxiliar teu pai. Eu acho que Luísa é uma das irmãs dele. Irmãs dele, é. Que essa, pelo jeito, vai reencarnar com ela. Vai então, ser talvez filha. Talvez auxilie, né? Talvez filha, não sei. Ela vai junto. E vai casar com ele de novo. Vai casar com ele e reencontrar, auxiliar o pai a reencontrar. Olha o que ela está dizendo, gente. O caminho certo. Auxiliar o pai a reencontrar. Quem vai ter que reencontrar o caminho certo é o pai dele. A cruz é dele. É o pai dele, porque exatamente, a cruz é individual, né? Ela vai ser o sirineu da vida dele. Isso é. Não vai dar tempo, tem uma página aqui, Nossa Cruz, no livro Palavra de Vida Eterna, em que o Emmanuel vai comentar aquele dizer de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele diz? Se quiser vir, não é obrigado, você vem. Quer dizer, obrigado entre aspas a gente que a nossa fatalidade é o bem. Mas se você quiser vir agora, vem. A hora que você quiser, você vem. Mas tem que se negar. Negar o quê? O seu egoísmo, o seu orgulho. E aí tomar a sua cruz e siga-me. Aí toma a sua cruz, porque a cruz é individual. O exemplo foi dele, né? Tem os sirineus, mas a cruz ele levou até o Gólgota, foi lá e se deixou ser imolado. Se ele é o mestre por excelência, é o espírito mais perfeito que Deus nos deu por modelo e guia, e nós, né? O que nos aguarda. Então, que a gente vigie sempre. Isso. Muito obrigado. Então, estamos terminando, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Esperamos ter esclarecido alguma coisa a todos sobre o que diz o Evangelho à luz do Espiritismo, através da obra Nosso Lar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Muito obrigada, que a paz de Jesus possa estar com todos, Deus abençoe vossas vidas e os vossos lares, fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.